Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Cristiano Bem, eu sou host aqui do nosso videocast, o ACXcast, o videocast da comunidade Amigos CX. É um prazer estar com vocês novamente depois de uma temporada aí que a gente ficou um pouco pausado, mas a gente está retornando agora. E de casa nova, né? Um novo estúdio, aí pra gente passar as melhores experiências, as melhores práticas e cases aqui quando a gente fala de gestão de experiência. Bom, se você não curtiu ainda o canal, se inscreveu no canal, se inscreva aqui para esse conteúdo chegar para mais pessoas. Hoje a gente vai falar de um case de transformação digital que impactou em uma melhor experiência de governança, de segurança e de negócio. Não sei se todos conhecem, mas a intenção é justamente a gente dar a luz a isso, que é o Gerdau Mais. É uma nova plataforma de negócios da Gerdau que carrega a expertise e a tradição de uma empresa que tem mais de 120 anos. Não sabia desse dado. É uma empresa mais do que centenária aí, né? No mercado. E também tem um olhar visionário de quem aprende continuamente a transformar o futuro e o presente. E para falar desse case específico aqui, a gente falar dos bastidores, a gente trouxe aqui dois convidados. Tanto o Bruno Solda, que é executivo de contas da Aqua Experience, que é uma plataforma parceira aqui da comunidade e que tem, né, participado de várias iniciativas da comunidade com foco em gerar a melhor experiência digital. E também a Jéssica Renesto, que é especialista de marketing digital da Gerdau. Pessoal, sejam muito bem-vindos e se apresentem, por favor. Eu sempre coloco aqui os nomes, mas eu gostaria que vocês se apresentarem. Fique à vontade. Por favor. Primeiro? Então vai. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Cris. A gente tem um case interessante, né? Ainda mais numa indústria centenária. Eu acho que você falar de uma indústria centenária e falando de transformação digital numa indústria desse tamanho e desse segmento, realmente eu acho que podemos ter alguns insights interessantes aí para o nosso papo. Legal. Bom, sou Jéssica, tenho 20 anos de experiência em marketing digital, criei toda a minha carreira voltada para isso. Tenho alguma experiência também da vertente mais técnica, mas hoje atuo na Gerdau, fazendo o pilar de marketing digital e fazendo com que, sim, as pessoas comprem um vergalhão pela internet. Boa. Não sei se alguém já comprou um vergalhão, já precisou de um vergalhão, mas o nosso maior objetivo é esse. Como é que a gente faz esse mercado também atuar nos meios digitais da melhor forma? Então, acho que ao longo do caminho aí do nosso papo, a gente vai se apresentando melhor e vocês vão me conhecendo mais também. E uma curiosidade, pessoal, eu fiquei sabendo aqui que a Jéssica, ela nasceu perto de Guarulhos. Ali, Que né? isso, Em nasci em Guarulhos. Guarulhos. Ela fazia piquenique na cabeceira ali da pista. E hoje, por esse amor à questão da aviação e tudo mais, ela faz faculdade de ciências aeronáuticas. É isso? Faço. Por hobby. Por hobby. Por hobby. Hobbyzinho, vamos lá. Na verdade, tudo isso é por medo, né? Então, assim, bom, a gente vai lá, faz uma faculdade de ciências aeronáuticas, na hora que eu vou pegar um avião e escuto um barulho, eu falo, O que é isso, esse aqui né? tá de boa. Uhum. Pô, esse aqui não tá tanto, né? Boa, Então, é uma boa. faculdade ali pra gente entender, se aprofundar no medo e passar um pouquinho do tempo da viagem um pouco mais tranquila. Mas, sim, essa é uma curiosidade interessante. Pô, legal, muito bom. Brunão? Bom, né, eu tô aqui pensando no medo agora que você falou, porque eu sou do que fica com medo e não conheço, então só tem esse hobby. Bom, eu sou o Bruno Solda, a gente faz já um tempo, estamos juntos aí na jornada, né, em parceria aí com o Cris. Com a Gerdau também, aqui a gente já teve muita troca, a gente vai debater um pouquinho. Eu sou o account aqui responsável pelas contas do Brasil, então todas as atuações, os projetos, tenho um viés muito grande de entender o projeto como um todo, do início ao final, né, e cada etapa a gente vai debater sobre isso. Então é um prazer estar aqui com vocês. Pô, legal. E a Aqua é uma empresa global, né? Ela está em vários lugares. Ela é americana, mas tem um impacto em vários países, é isso, Sim, né? nós temos atuação praticamente quase em todos os países. O fuso horário para a gente encontrar algumas reuniões não é fácil aí, mas nós estamos. Ela fica sede em Boston, mas tem um time espalhado aí por todo o Brasil para uma atuação mais próxima, a entender, porque tem particularidade de cada país. A gente tem certificações a cada país também, né? A gente vai falar Legal. aqui sobre segurança, então você se adequar a cada país, mas que isso também seja de uma forma global. Então, tem uma complexidade por trás disso que a Aqua faz muito bem e é uma líder em segurança aí quando a gente fala isso. Cara, eu acho muito interessante isso de empresas globais, aí não estou falando nem de multinacional, mas até de empresas brasileiras que têm um alcance global, porque a gente tem uma pluralidade de experiências ali, né? Então, você consegue adaptar, quando a gente fala de tecnologia, você consegue ter vários aprendizados em vários lugares e isso para um projeto, isso é muito rico, né? Porque você consegue andar umas milhas
a mais, né? Tendo essa experiência agregada em vários outros lugares. Legal. Bom, eu vi um vídeo, a gente vai passar esse vídeo aqui para vocês depois, do Gerdau Mais. Olha a responsa, hein? A responsa, bem legal o vídeo, hein? O vídeo é bem vendedor ali, eu gostei bastante. Que é a nova plataforma de negócios da Gerdau. E ela tem um foco, você vai falar um pouco mais disso, né? Vocês vão falar, mas ela tem um foco bem abrangente, assim, né? Mas eu gostei muito quando a gente conversou antes e você falou, mas tem um foco de negócio ali também, né? Assim, não é só para gerar uma boa experiência, mas é para gerar boa experiência e também resultado, que é uma das coisas que a gente fala bastante aqui. Que quando a gente fala de gestão de experiência, não necessariamente a gente está falando só em gerar a boa experiência para o público final. A gente tem que gerar um impacto para o negócio, é estratégico, né? E até para ser diferencial. E aí, Jéssica, eu queria entrar um pouquinho mais contigo. Você poderia me contar um pouco mais, contar para o pessoal que está assistindo, sobre os desafios que a Gerdau enfrentava antes de embarcar nessa transformação digital, que foi um impacto aí, foi um ponto de diferenciação de vocês, e como surgiu a ideia de, beleza, vamos criar um site Gerdau Mais aqui. Tá, vamos lá. Eu acho que a primeira coisa tem muito a ver com o que a gente estava falando ali na apresentação, mas, cara, é uma indústria centenária, uma indústria que faz aço, um produto que ninguém acorda, e a brincadeira é muito por isso, ninguém acorda falando, eu tô precisando comprar um vergalhão, poxa, vou comprar um prego. Eu acho que, cara, é uma indústria num mercado muito difícil, né? Então, acho que o maior e principal desafio é, por que eu preciso me transformar digitalmente? Por que eu preciso estar nesse lugar se eu tô aqui há 100 e poucos anos e tô navegando muito bem, obrigada, né, por esse caminho. Então, acho que o maior desafio vem aí, né, como é que a gente muda a cultura dessa empresa para falar, olha, você precisa estar lá, o mundo mudou, né, hoje quem vai comprar da gente, hoje o nosso cliente, ele precisa ter uma boa experiência. A gente tá falando de produto que é o mesmo produto, que ninguém me escute, é o mesmo produto praticamente de todos os nossos concorrentes. E onde está o nosso poder de diferenciação? Na experiência que a gente entrega, né? E não naquele produto em específico. Então, foi muito... O grande desafio foi muito atrelado a isso, né? Como é que a gente faz com que a empresa se aproprie dessa novidade e comece a pensar e olhar para isso como algo no futuro. E, através de todo esse processo, quase que de change, assim mesmo, da cabeça dessas pessoas, como é que a gente ia provando valor aos poucos. Então, a gente, muito pequenininho, ia dando uma experiência melhor para o cliente, ia lá para a empresa e falava, mudamos aqui um pouquinho a experiência, a forma como a gente se comunica com o nosso cliente, e olha a diferença. Legal. Opa, interessante. Fizemos mais isso, e olha só a diferença. Olha como o nosso NPS aumentou. Poxa, vamos olhar para isso, né? Então, eu acho que o desafio foi esse, mas depois de superado esse desafio, acho que a gente navega muito bem. Não é à toa que a gente tem um projeto tão interessante, tão grande dentro da Gerdau, que é a Gerdau Mais. O grande objetivo da Gerdau Mais como plataforma era justamente dar essa experiência. Então, cara, hoje ninguém mais quer pegar uma segunda via de nota fiscal e ligar no vendedor. O cara quer entrar numa plataforma digital, baixar isso e não falar com ninguém. A gente passa por isso no nosso dia a dia, né? Então, o Gerdau Mais vem muito com esse intuito de como é que a gente dá essa experiência digital, nem que seja ainda no transacional, para melhorar essa experiência. E, principalmente, né, quando a gente não fala de um cliente em questão, mas sim como é que a gente agrega novos negócios. Como é que eu boto o meu cliente, o meu prospect, o meu lead dentro de um ambiente voltado para o negócio? Eu não quero que ele saiba, ou eu quero que ele seja assim impactado falando que a Gerdau tá no Rock in Rio. Mas eu quero que ele vá lá ver o produto que ele está interessado. Eu quero que ele vá lá ver por que o vergalhão da Gerdau é saudável ou não saudável. Sabe? Como é que eu faço ele entrar num ambiente, num universo onde ele vai encontrar exatamente aquilo que vai ajudar ele a tomar a decisão de seguir pela Gerdau. Então, o Gerdau Mais vem muito com esse viés de te colocar naquele universo. Então, ali você vai encontrar notícias, artigos, catálogos, especificações técnicas. E naquele ambiente você vai tomar a tua decisão e ela vai ser a mais assertiva possível. Até calculadoras a gente dá pro nosso usuário ali. Então, poxa, você vai construir tua casa lá em Arujá, que você vai comprar uma casa lá já já. Você vai entrar no nosso site e você vai ver exatamente quanto você vai gastar de aço naquele teu terreno, sabe? Então, é isso, é dar essa experiência e dar essa ajuda pra pessoa tomar a decisão. Pô, isso é muito legal, né? Porque eu acho que vai além do produto, vai na jornada de compra, muitas vezes, do cliente final, mas também daquele intermediário, né? Talvez o revendedor, alguém que está ali para calcular, para entender, porque
E por isso que eu acho que quando a gente fala de gestão de experiência, é justamente isso, né? Você entregar... Os produtos, eles estão cada vez mais semelhantes, commodity, basicamente. Tem alguns poucos detalhes que se diferenciam. O que vai fazer a diferenciação realmente ser mais pulsante aí é credibilidade e relacionamento, né? E se você consegue oferecer isso de uma forma legal, é bem interessante. Bom, Brunão, como a Acquia se envolveu nesse projeto do site da Gerdau Mais e quais foram as principais soluções que vocês propuseram aí para essa transformação, sendo a plataforma? Mas antes, explica um pouquinho quem que é a Acquia, né? E aí depois você entra no ponto de... Combinado. Vamos lá, pessoal. Falando um pouquinho sobre a Acquia. A Acquia é líder pelo Gartner no quadrante mágico como DXP, Digital Experience Platform. Legal. São um conjunto de soluções que compõem essa jornada digital como um todo, tá? Isso ela é 5 anos líder. E não é que ela não era antes, é que o Gartner começou a mensurar há 5 anos nesse formato, né? E há 5 anos nós somos líderes sobre isso. E ao longo, desde 2007, foram se adquirindo empresas, né, que compõem esses produtos, sempre também líderes de mercados, e hoje a gente consegue entregar essa solução como um todo. E aí, quando a gente fala como um todo, a gente já bateu um papo, e entrando um pouco aqui também na Gerdau, muita coisa eu acho interessante, porque primeiro, que eu gosto muito do modelo que a Gerdau aplicou. Eles iniciaram um projeto, calmo, pequeno, como a Jéssica acabou de mencionar aqui, mensurando, que faça justificativa de investimento, né? E assim você vai crescendo e a gente vai fazendo um roadmap ao longo do caminho e a gente vai falar mais sobre isso aqui. Mas, fazendo essa pergunta, a gente teve uma experiência no passado com a Acquia, nós não estávamos juntos, e aí teve uma mudança, né, de rota, foram para uma outra plataforma. Ao longo do caminho a gente também vai explicar que eles começaram a olhar que isso não foi vantajoso, porque ao primeiro momento a gente olha como um custo, né? A gente olha como um valor de investimento ali, né? E se a gente não tem essa estratégia, se a gente não tem esse roadmap de crescimento e o porquê que nós estamos fazendo isso, porquê que é dessa mudança, ela acaba entrando com um custo e não como um investimento ou como algo que vai gerar mais valor para a empresa. E aí, quando eles começaram a perceber isso, começaram a analisar mais a fundo, a gente fez um bate-papo, a gente foi pro Acquia Experience, que vocês também foram. Legal. Foi onde a gente se conheceu, a gente começou a bater um papo e eu comecei a entender um pouco mais sobre o projeto deles, né? E como que a Acquia já tem isso já há algum tempo, né? A gente consegue fornecer um acesso ao time da Jéssica, por exemplo, para essa criação de conteúdo, de bloco de informações, que vai nutrir tanto o usuário final, mas também como esse intermediário, porque ele utiliza dessas informações para também atender o cliente dele. Sim. Se você traz um conteúdo bacana, ele usa aquela palavra, né? Quando as pessoas também, essa comunicação que ela tem, por exemplo, a Jéssica brincar, ninguém acorda aqui e compra um vergalhão. A gente estava na Experience, a gente teve um bate-papo, e eu tava com o pessoal de saúde, tava com o pessoal da Membev, e eu falei, cara, e tinha uma brincadeirinha que tava na minha cabeça, eu falei, mas o que eu vou falar com a Gerdau? Porque vai chegar nesse momento, eu não vou conseguir brincar com eles. E aí ela brincou do vergalhão, assim, foi super legal, e eu nunca mais esqueci. Então acho que é um pouquinho desse, é o conteúdo que a gente leva, como que a gente leva essa informação, né, e como que a gente pode desmistificar algumas coisas. Pô, legal. E a Acquia trouxe esse ambiente facilitador, a gente está dentro dessa jornada, ela se iniciou ano passado, mas ela é contínua, a gente sempre está batendo um papo e tem coisas para o futuro. Então, esse ponto da Acquia, dessa primeira visão, né, do seu contato com o seu cliente, com os intermediários, enfim, como que essa comunicação é feita, como que pode se utilizar dentro desses produtos, a Acquia fornece muito bem, a gente fala que é o step 1 dentro desse passo, dentro dessa jornada digital. Legal. E aí, quais foram, né, os principais pontos de escolha aí? Porque quando a gente fala de uma plataforma digital, a gente pensa, será que essa plataforma é segura? Será que tem governança? Como que é isso, né? Porque não é um departamento ali exclusivo fazendo o site ou a plataforma, mas é algo que é transversal dentro da companhia e que várias pessoas vão ter acesso, né? E como que foi essa escolha? E eu acho até interessante você ter citado, Brunão, o ponto de a gente começou, mas aí a gente deu uma parada, né? A Gerdau tinha contratado a gente, aí deu uma parada, foi para uma outra plataforma e agora, nesses últimos anos, voltou porque viu que era estratégico ter um parceiro como a Acquia ali. Quais foram os critérios que vocês utilizaram para esse tipo de escolha? Tá, eu acho que a gente aprendeu muito na jornada. No processo. Né? A gente aprendeu muito e lá na Gerdau a gente tem muito também
a experiência, assim, da gente ir amadurecendo cada uma das nossas etapas, né? Então, dificilmente a gente vai escolher a nossa Ferrari logo de cara. A gente gosta de testar, a gente vai pequeno, a gente começa a entender novas necessidades até chegar naquilo que é um líder de mercado como a gente tem a Aqua como parceira hoje. Legal. Então, as escolhas, elas foram aparecendo, as necessidades foram aparecendo ao longo dessa jornada. A gente sim teve uma experiência no passado, mas a gente não estava preparado para ter uma ferramenta desse tamanho. E eu acho que por isso que também essa questão de ir no nível da maturidade e entendendo faz muito bem. Legal. Porque talvez lá atrás, se a gente não tivesse percebido que a gente que não estava pronto, talvez a gente não tivesse pronto para ter uma parceria tão boa como a gente tem hoje, né? Legal. Então, tem esse ponto. Então, poxa, vamos amadurecendo e vamos conquistando aqui, entendendo nossas necessidades. E aí, a gente já tinha experimentado, né? Todos os serviços ali da Aqua. A gente percebeu, cara, quem é que hoje cumpre com o nosso maior pilar de propósito da Gerdau? Cara, segurança, sabe? Eu acho que segurança foi o nosso maior e melhor critério para poder escolher a ferramenta que eles tinham para nos oferecer ali no momento. Facilidade, produtividade, a gente fala tanto, né? Não acabei de dar o exemplo do cara baixando a segunda via de nota fiscal ali no digital. Cara, a produtividade que hoje a ferramenta que eles têm pode nos dar, sabe? Então, é a experiência, sim, para o nosso cliente, mas é a experiência para quem está usando a plataforma também, para quem está fazendo conteúdo e subindo esses conteúdos, para quem tem que otimizar alguma coisa, para quem tem que subir uma campanha. Então, essa experiência interna, ela também é muito importante, né? Exato. Ela vai impactar, né? Impacta, Porque o time da Jéssica poder fazer isso de uma forma simples, ágil, fácil, e conseguir trazer aquela comunicação naquele momento, porque também se você perde o time, Perfeito, o digital é isso, né? Você aquele... tem a capacidade de resposta agora, ou você não vai responder, pô. E eu acho que também é super interessante a gente passar que isso quando tem essa decisão, a gente tá falando de uma parte do time, que na Jéssica a gente tem um outro time que é de TI, que hoje também tá muito envolvido, e a gente fala que eles são clientes da Jéssica, né? Porque ela tem uma demanda e eles passam. E isso também envolve, dentro dessa parte de segurança, essa análise para eles. E tem um temor por conta, às vezes, de a gente estar numa outra tecnologia, de, poxa, se eu der um acesso para uma pessoa que, por mais que tenha uma formação disso, a gente não está falando de código, né? O que isso me traz de vulnerabilidade, né? O que isso me traz de uma insegurança por algum motivo? E aí a gente consegue trazer para eles como um todo, falar, olha, você consegue determinar, você consegue criar campos, e isso aqui ele vai ficar dentro, né, de uma proteção, dentro de um permissionamento, né, que foi debatido tanto com o time da Jéssica quanto o time de TI. E aí eles conseguem ter esse dinamismo de poder acessar hoje sem precisar fazer um chamado. E dar uma autonomia muito grande. Velocidade para todo o processo, né? Se vem daquele comecinho da gente falar, agora eu quero fazer uma comunicação e preciso por ela agora. Imagina se você entra numa fila de espera, porque aí tem suas necessidades e você não passa. Perdeu o time. E vocês tocaram numa palavra que, assim, eu brinco, né, a gente fala, o time aqui, o time de TI. Cara, nesse projeto, todo mundo faz parte do mesmo time. Essa entrega, ela é de nós todos, é esse time inteiro para fazer construir esse Gerdau Mais. Você falou numa palavra muito boa, autonomia. Cara, autonomia. Se a gente vai para uma tecnologia, se a gente vai para alguma plataforma que não dá autonomia, por que eu tô indo para uma nova tecnologia? Por que eu tô mudando, né? Então, a questão da autonomia em toda essa experiência que a plataforma da Aqua nos dá hoje, ela, assim, segurança, cara, óbvio. Vai ter um time ali que isso vai ser o principal. Pra gente do marketing, para poder fazer nossa Ferrari andar e andar da melhor forma, é autonomia. Então, hoje a gente tem muita autonomia para poder fazer o que a gente precisa ali no caminho. Você me permite? Claro. Tem um podcast aqui de vocês que o Antônio mencionou, falando que a gente é um santo casamenteiro entre TI e marketing. Então tá pra provar aqui que realmente isso existe. É uma brincadeira que a gente tem, mas quando a gente tem essa opção das áreas, porque cada um tem suas responsabilidades, colocar isso, como você falou, somos um time só. Mas para você ser um time só, você também tem que ter uma ferramenta que te permita ser um time só. Senão, ela segrega. E aí traz o que a gente está dando, né, nesse debate hoje. Então, para quem quiser aí do pessoal olhar de novo, tem esse vídeo, tá aqui a prova, tá? Que isso realmente ajuda. Não só na Gerdau, mas em outros Acontece, lugares isso também. é verdade. Muito bom. Em termos de marketing digital, quais eram os objetivos ali específicos que vocês tinham com a implementação do Gerdau Mais? Tá, vamos lá. Como eu disse, né? Segmento complexo e tal, chovendo molhado. Cara, eu queria fazer com que as pessoas pelo menos entendessem que produto era aquele.
Então, quando você fosse construir tua casa, talvez você não fosse o comprador, talvez você não comprasse no digital. Mas onde você ia procurar qual é o melhor produto? Se aquilo que o teu empreiteiro tá pedindo pra você realmente é aquilo que ele tá pedindo. Se aquelas dimensões que ele tá falando realmente são as dimensões que você precisa pra aquilo que você quer fazer. Então, a gente queria dar a tal autonomia que a ferramenta dá pra mim, eu queria dar essa autonomia pra quem tá ali no final. Pra você, pro empreiteiro. Como é que eu sei se isso eu posso, se isso eu não posso? Onde eu pego um catálogo pra botar isso na minha loja? Como é que eu consigo ali avaliar algumas informações básicas para poder dar uma informação para o meu cliente final ali no ponto de venda, né? Então, era uma plataforma que a gente queria levar pro final exatamente aquilo que a gente tem, cara. A gente não é uma empresa tradicional de 120 anos. Como é que eu também divido esse conhecimento que a gente tem com o nosso público? Então, o Gerdau Mais vem muito para isso, para dividir e para construir junto, né? Então, quanto mais gente a gente tem acessando o nosso Gerdau Mais a gente vai ter feedback dessas pessoas, mais a gente vai entender o comportamento desses usuários. Muito por ter uma ferramenta boa e robusta pra gente poder ter esses dados. E a gente, conhecendo melhor ali o nosso público, a gente vai construindo a melhor ferramenta possível pro nosso mercado. Então, o Gerdau Mais vem pra mostrar e melhorar o nosso mercado da construção. Seja da construção, seja da indústria, seja do agro, seja de um varejo, seja de um distribuidor. Então, como é que a gente democratiza toda essa informação que a gente tinha e não necessariamente para vender? Quando a gente olha alguns dados ali que o Google acaba nos dando, né? A gente tem ali, se eu não me falha a memória, 152 milhões de usuários hoje acessando a internet. Cara, dos 152 milhões de usuários acessando a internet, só 7% tá comprando agora. Tem 90% que tá ali sem fazer nada, sem saber o que tá fazendo. Então, como é que a gente se mostra pra esses 90% que ainda não sabem o que estão fazendo na internet, mas pra quando precisarem, eles vão lembrar da gente. Então, é muito pra isso. É muito sobre os 90%, um pouco menos sobre os 7%, mas que um dia, quando a pessoa tiver ali naquele 7%, ele vai lembrar da Gerdau. Então, nosso objetivo maior sempre foi esse. E eu acho que na sua fala tem algo muito interessante que fica sobre as linhas, vamos dizer assim, é o quanto você traz de segurança. Porque quando você fala desse conteúdo que você compartilha, que você adquiriu ao longo de 120 anos, mais aí que tá no mercado, vamos pensar construir uma brincadeira da sua casa aqui, poxa, você garantir... A gente vai ter que construir essa casa. Vai ter que mostrar depois. Aí, depois é um episódio lá na sua casa. Visitação na casa do Cris. Mas como que, né, que isso garante, né, o seu conforto, a sua tranquilidade, que sua casa foi feita dentro de uma base sólida? Perfeito. Assim. Então, e isso traz, dentro dessa comunicação que a gente falou, do que você está dentro dessa abrangência com os seus clientes e usuários, mas a gente traz essa confiança e quando eu vou pensar, poxa, eu estou mais preocupado dentro da segurança da minha família ou relativamente preço. Não, exato. eu tenho um valor por trás disso. E isso é a comunicação que é gerada. Isso, e aí pode ser o dígito, que faz muita parte no dia de hoje, que a gente está falando bastante, mas é como um todo, né? Então, tudo que adquiriu ao longo desses 120 anos está exposto ali, acho que faz muita diferença. Pô, legal. E como a tecnologia, a plataforma da Acquia, ela facilita essa personalização de conteúdo, porque como a gente falou, tem vários públicos ali, né? Tem o pessoal interno mexendo, subindo conteúdo, tem o público que é o público que vai ser mais impactado, que são os clientes, os vendedores, o engenheiro, quem está ali com as informações, e de certa forma, e eu sei bem disso por meio de outros cases, vocês têm um alto índice de personalização, de até hiperpersonalização, né? Se tiver os dados e tudo mais. Como isso funciona, Bruno? Perfeito. Vou ser um pouco repetitivo e falar do crescimento em conjunto de como que a gente gosta de andar, caminhar e correr. Né? E aqui, Alberto, a gente estava até batendo um papo agorinha sobre falar personalização, então... entrando nesse ponto, já adiantando para o pessoal, é a próxima etapa do nosso processo. Tá. Mas, o que ela permite e o que eu gosto dentro desse um ano e pouquinho que nós já estamos juntos? Primeiro é esse conteúdo que está sendo virado e está colocando tudo à disposição dos clientes e dos usuários que estão criando. Então, a plataforma permitiu isso. Então, permitiu que você coloque a calculadora, permitiu que você coloque o conteúdo, né, que você coloque, talvez, a melhor imagem para que seja carregado e assim por diante. Então, a gente fez a base deles e hoje eles conseguem se comunicar. A gente vai falar mais sobre o Gerdau Mais aqui, que são 75 unidades aproximadas aí que consomem, enfim. Tem números bem interessantes que eu vou deixar para contar, mas a nossa ferramenta permite isso. E agora a gente começa
depois dessa base criada, é entender quais são os próximos passos. Dentro desses próximos passos são quem são desses 7% que a gente começou aqui, o que eles estão clicando, ou como que estão, ou que etapa da vida, né, que tá, porque tudo isso envolve. Então, desde uma navegação que você pode fazer de uma área logada, ou uma navegação de uma área não logada, é saber que tipo de comunicação. E eu tenho certeza, que a gente consegue chegar aqui falando da Gerdau num posicionamento de saber, talvez até próximo de que etapa que a pessoa está na obra. Porque aquele produto vai estar relacionado a uma etapa. E qual que é a próxima? Então, na segunda vez que ele entrar, ou eu posso, de forma prévia, mandar uma comunicação para ele no dígito do próximo produto que ele tem que comprar. Legal. Isso a ferramenta permite. Mas a gente não consegue pular etapa. Exato. Então, por isso que eu falo de novo do caminhar, engatinhar, caminhar e correr. Porque se você não tem essa base pronta, se eu não tenho o meu conteúdo pronto para mandar para aquele cliente, se eu não tenho a comunicação, se eu não cataloguei tudo da forma correta, por mais que eu queira saber que etapa que ele está no processo, eu não consigo mandar a comunicação correta. Então, eu acho que isso que a gente vem fazendo, é isso que eu gosto muito e proponho para a maioria dos nossos clientes, é esse. Vamos fazer essa base, eles foram virando, tem parceiros que auxiliam muito, e acho que agora eles estão entrando nessa maturidade para a gente pensar no próximo passo. Que aí a ferramenta traz toda essa possibilidade. Então, quando eu falei lá no comecinho do DXP, a gente tem módulos. Então, eu não te vendo numa caixinha fechada e falei assim, olha, faz 1 ano e meio que você está aqui. Só explicando pro pessoal, DXP... Digital Experience Platform. Exato. Então, é um conjunto de soluções que dentro do CMS, né, que a gente está falando aqui muito digital site, é o portal, é um dos produtos, mas nós temos outros, que aí a gente entra o Convert, que é a parte de personalização, a gente tem a parte do DAN, que é todo o controle de assets, e a gente tem o CDP também, né, que vem por final, que é como que ele interliga todas essas tecnologias que você tem. Porque você não tem só hack. Né, de Martech você deve ter um monte dentro da Gerdau, né, e eles também ficam em silos. A mesma coisa que nós tínhamos falando lá quando a gente tem da TI, a gente tem com o time de CRM, a gente tem com o time de negócio, porque às vezes tem o vendedor tá ali com a sua informação, né? Então, como que a gente consegue colocar tudo isso em real time e para que possa ser utilizado para o digital também, através de uma inteligência artificial e assim por diante, né? SEO, para que a gente tenha, né, mais acesso a esses clientes, como que a gente capta aqueles 90%. Então, tudo isso faz parte de uma gama que a gente pode analisar o que a Gerdau ou qualquer outro cliente tenha, a gente se conecta com isso, porque para que fazer você gastar 2 vezes? Então, ou a determinado momento ele fala, poxa, aquilo não está fazendo o que deveria ser feito, ou eu tenho talvez um custo muito alto sobre isso, o que vocês têm? Olha, agora é o momento da gente encaixar esse produto. E aí a gente começa a conversar, mas entendendo o porquê que a gente quer. E aí volta aquele começo da Jéssica. Eu vou fazer isso, e isso vai me gerar isso, e aqui tá o porquê que eu estou investindo. Legal. Não ao contrário, eu vou investir numa ideia. Não, né? Porque no fundo também tem um lado da companhia de um faturamento. Perfeito, não, e o Bruno no começo, quando você perguntou da personalização, ele falou, esse é o nosso próximo passo. E eu acho que tem muito da gente também, né? Do lado da Gerdau, do lado do negócio. Cara, nenhuma tecnologia vai fazer milagre. Exatamente. Você tem que saber operar ela, né? Pra gente dar essa tal experiência que a gente tanto sonha. Tem muito do lado da Gerdau. E a gente precisa aprender a fazer coisas que talvez a gente ainda não saiba. Principalmente pelo nosso segmento, pela indústria que a gente está inserido. Então, ir no passo a passo, né? Entender também as nossas responsabilidades. Eu acho que isso é o maior segredo de tudo aqui. Não é a ferramenta, você pode escolher a ferramenta que você quiser, cara. A mais cara do mercado, a melhor, a Ferrari. Se você não souber o que você está fazendo, não adianta também, sabe? Exatamente. Então, saber o tamanho da tua responsabilidade como empresa, para que esse conjunto dê muito certo, eu acho que é essencial pra gente não estar aqui brigando e estar aqui conversando e sabendo onde a gente quer chegar, sabe? Eu acho que esse é o melhor legal. Eu acompanho vários projetos aí, aqui no Brasil, fora também, então eu tô muito feliz com o nível de maturidade que vocês têm, né? Assim, no sentido de a Gerdau ali, a Acquia, e pensando nessa questão, não é só pensar no entregável final, queremos a plataforma personalizada, mas tem uma jornada para isso, né? Ter essa maturidade de consciência, né? Quais são as nossas limitações, o que a gente precisa, o que a gente precisa buscar, e dentro disso ir encaixando e tendo os quick wins, né? Os ganhos rápidos aí para provar também o avanço consistente que vocês estão tendo. É muito legal isso. Tem sempre um desafio aí, quando a gente fala de novas tecnologias, de empresas tradicionais. Empresas novas também, às vezes, têm esse impacto, mas não tanto como empresas tradicionais, que é a questão da cultura. Porque quando você vai implementar alguma coisa nova, tem toda essa questão de impacto na cultura e nos processos.
Então, eu queria fazer uma pergunta para você nesse sentido. Quais foram uns impactos aí mais pulsantes que você viu, que você acompanhou, ou que está acontecendo ainda, porque não é que acabou, né? Que você percebeu dentro dessa jornada aí que vocês estão percorrendo? Cara, eu acho que a gente só passou pela primeira etapa, sabe? A gente tá ainda fazendo... E eu acho que a transformação digital tá muito nisso, né? Ela tem muito a ver com a cultura, ela tem muito a ver com esse caminho que a gente percorre. Então, a primeira coisa que eu vejo é a gente poder contratar uma ferramenta dessa, o nosso board acreditar que sim, isso vai valer a pena, cara, isso já é um baita de um ganho. Legal. Isso já é uma baita de uma mudança de cultura. Isso é acreditar sim nesse digital. E tá, como é que vocês fizeram isso? Cara, de novo, voltar lá. Passo a passo, maturidade a maturidade, mostrando o pequeno valor, né? Então, quando o Bruno fala, esse é o nosso próximo passo, cara, eu vou encher o saco dele, eu vou pedir uma POC, eu vou pedir uma POC grátis por X tempo pra provar, e eu falar, tá vendo? Essa experiência aqui, quando eu vou lá, o cara compra um produto que é pra fundação, e daqui 3 meses ele entra no nosso site, eu sei que ele tá fazendo ali o primeiro piso dele, e é isso que eu tenho que mostrar, e mostrar o valor e o resultado, que eu vou ter isso lá, vou ter de volta lá no financeiro. É assim que eu vou provar, é assim que a gente vai mudando essa cultura, né? E foi o que a gente fez ao longo de todos esses tempos. O Bruno até comentou dos resultados, assim. Então, a gente começou muito pequenininho. A gente começou com uma ferramenta que tinha um formulário para você fazer uma cotação de produto. Uhum. E aí, foi mostrando esse formulário. Olha, tá vendo esse formulário? A gente já tá gerando isso aqui de oportunidade. Caramba! Isso de oportunidade? É o volume, né? Agora, imagina se eu faço isso desse jeito, onde a pessoa adiciona o produto no carrinho. Fizemos. Agora eu tô na fase de, olha só, a pessoa bota o produto no carrinho. Sabia que eu posso mandar um e-mail falando pra ela que ela abandonou o carrinho dela e que a gente consegue? A gente consegue, né? Então, toda essa mudança de cultura, mostrando exatamente o valor que a companhia quer ter no final do dia, é assim que a gente vai mudando essas cabeças, né? E ter, você comentou de ter a maturidade. Eu acho que é ter a maturidade e a responsabilidade de que no fim do dia, qualquer transformação cultural, digital, não importa. No fim do dia, a gente quer vender. Exato. Né? No fim do dia, a gente quer resultado. É isso. Então, a gente sabe também o tamanho da nossa responsabilidade, do quanto essa ferramenta tem que trazer de resultado no final para a Gerdau. Eu acho que uma das bandeiras que a gente sempre levanta na comunidade, porque experiência por experiência é só experiência. A experiência realmente tem que gerar resultado. Então, como a gente... E tem muitas pessoas que perguntam, né? Mas como a gente gera ROI da experiência do cliente, né? Como a gente faz isso? Cara, não tem receita de bolo, é muito contextualizado pro teu negócio. Então, e sempre quando a gente fala de um programa desse, de gerar uma boa experiência, de um projeto relacionado a isso, é muito pensando, cara, qual que vai ter o ganho, qual vai ser o impacto lá no nosso cliente final, né, tal, mas qual que vai ser o ganho para a companhia? Porque, cara, se você gastar muito para ter um resultado pequeno, isso não é vantajoso, né? A gente tem que mostrar. E com essa visão de longo prazo também. Eu acho que o que eu vejo muito no mercado, tem algumas empresas que fazem uma escolha, né? De tipo, vamos contratar uma Ferrari aqui. Mas não conseguem trazer esses resultados a curto prazo. E eu acho que isso que dá uma brochada também no pessoal. Mas o que eu sinto muitas vezes quando a gente está falando dos cases da Acquia é que isso acontece, né? Vem acontecendo e esses resultados quick win é perceptível dentro dos projetos, né? São perceptíveis. Eu acho que é muito do que não somente a Acquia faz. Isso, um projeto é a 6, 8, 10 mãos. Sim. E acho que todos entendem o propósito que a gente está fazendo. Não só nós, e nós entendemos o do cliente. Eu acho que isso é importante, porque quando você falou aqui agora do projeto, independente da pessoa escolher uma plataforma como uma Ferrari, como a gente está falando aqui, ou uma bem inferior, o problema é que às vezes a gente olha um momento e o resultado final. Então, não vê o a longo prazo, eu preciso gerar mais vendas, como a gente está sendo aqui muito direto, eu preciso gerar mais vendas, então eu vou fazer isso e faço uma aquisição de uma plataforma que vai me ajudar no dígito. Só que aí eu não olho que lá no time de marketing eu vou ter a personalização que eu preciso para saber aquele momento. Poxa, eu não fiz esse link. Se depara, né? Eu não fiz um link que eu preciso fazer ao meu negócio. Aqui a gente está falando de um de aço, como você mencionou. Para cada área tem o seu valor. Então eu acho que dá um passo para trás. Vamos olhar, vamos entender, vamos começar por um caminho. E aí você vai pensando nesse todo, isso facilita você ter os quick wins. Exato. Porque senão você faz com um objetivo. Vou transformar meu site, eu quero mais gente entrando nele e eu vou pôr um conteúdo.
se não for o conteúdo adequado ao meu cliente, se não for o que eu preciso pôr naquele momento. Toda a geração do site foi por água abaixo. Exato. E acho que isso que é importante a gente entender, né? E acho que isso que a gente faz e procura tá com o time. E aí eu sou um dos chatos aqui que ficam perguntando da Jéssica, mas é realmente para entender isso, para como que a gente pode fazer, como que eu posso ajudar com você? Porque eu não vou ficar um ano com ele lá. Entende? Então, assim, essa transformação, ela é contínua. E a nossa parceria tende a ser contínua. Então, a gente precisa estar entendendo, porque vai mudar o cliente, vai mudar o perfil, e isso tudo vai ser sempre dinâmico, né? Então, a gente está sempre juntos, como um todo, para qualquer coisa, acho que na vida, a gente vai compartilhando experiências, e aí volta aquela parte do global que a gente falou no começo. Porque dá para eu trazer para falar, olha, a gente viu isso num caso que está acontecendo fora, ou de um outro cliente similar, que foi dessa maneira. Pulam-se etapas, a gente se ajuda e a gente sai do outro lado juntos. Cara, e o Bruno, ouvindo ele falar, eu fico até orgulhosa, assim, sabe? Porque eu acho que você ter um parceiro que quer te ajudar nessa trajetória e na tua maturidade e não te vender mais um SKU ali do que ele precisa, é tão incrível. Isso muda tanto a relação, isso muda tanto aquilo que a gente vai entregar no futuro, que vocês não fazem ideia, assim, sabe? Então, é o partner experience. Total. Mas tem isso, né? Na gestão de experiência tem a gestão do parceiro também. Mas, né? ó, a gente tá aqui batendo um papo e é super gratificante, né? Ouvir também. Mas, de novo, são sempre os negócios. Sim. Então, assim, como no fundo a gente tem para gerar e vender, eu também preciso, como responsabilidade como de vender os nossos produtos. Sim. Mas isso também tem para um lado o que faça sentido. Exato. E é uma das coisas que eu gosto muito da ACA, que são essas caixinhas. Sim. Porque se não faz sentido para Jéssica, para que eu vou te vender um produto para te ficar lá no projeto que você vai ter que justificar, né, que aquilo tá saindo do seu orçamento. Como um benefício de venda, né? Ó, compra isso que eu te dou de bônus esses aqui, Exato. né? Tipo... E ela não vê valor naquilo, não faz aquela parte, então isso não faz sentido. Então, é a mesma coisa. Volto a dizer, é a essência do que quando a gente pensa no cliente. E acho que foi aqui no começo que a gente falou assim, também a gente se posicionar como. Né? Como que eu gosto de acessar, por exemplo, uma página? Como que eu gosto de uma informação? Será que eu estou proporcionando isso ao meu cliente? Será que eu estou fazendo o mesmo do que eu gosto para mim? Então, eu, Bruno, me coloco nessa posição e fico pensando, será que vale assim eu trazer isso? Ou não, eu tenho que entender o momento deles. Legal. E aí a gente vai falar no momento certo. E aí, como hoje, né? Ali no sofá. No sofá. Tem uma dor aqui, poxa, depois a gente conversa, sabe? E isso é muito interessante, poder contar com esse tipo de informação, de ajuda e de caminho a percorrer, é que eu acho muito interessante. Assim. Bom, e quais foram, assim, quais os feedbacks do time interno sobre essa jornada, né? Porque, assim, é ótimo, eu tô vendo a relação, né, das empresas aqui, é muito legal, porque, pô, show de bola ter essa parceria e tudo mais, mas a gente sabe que tem impactos internos ali com as áreas, né? Como que tá sendo isso? Tá, eu acho que o primeiro feedback é, por que mudar de novo? Por que vocês vão mudar de tecnologia? O que vocês estão entregando para os usuários? Cara, aí tá, beleza. Aí a gente passa por essa fase, né? A gente supera. Superar nessa fase, as pessoas começam... eu vou poder fazer isso. Vai. Então eu vou poder... Vai poder fazer isso. Então, eu acho que os feedbacks, eles estão muito atrelados às possibilidades. A gente falou muito de autonomia aqui. Então, ter essa autonomia, eu acho que eu sou a pessoa mais... cabível aqui para dar esse feedback, né? Eu sou a usuária principal desse projeto como um todo. E pra mim é muito diferente, é muito estrondoso, assim, a produtividade que eu tenho, as possibilidades, a questão de tudo ser muito modular é muito interessante, então eu ligo, eu desligo, eu ligo aqui como um teste, que é o que eu vou pedir pra ele já, liga aqui como teste na hora que a gente lançar, pra gente poder capturar esses dados, ter mais e mais dados, eu acho que a gente tá falando de experiência, né, poxa, se eu conheço o meu cliente, quanto mais eu conhecer, mais eu vou atender ele melhor, mais ele vai sentir que a experiência é melhor. Então, o maior feedback que eu posso dar, assim, durante a nossa parceria nesse projeto, tanto que vem de mim quanto do próprio negócio, é produtividade, autonomia e dado. Eu acho que a gente consegue hoje ter muito mais dados do que a gente tinha antigamente para poder fazer a personalização, para poder chegar num nível de experiência ainda melhor. Então, passado, superado, por que mudar? Eu acho que a gente chega nesse nível agora de, poxa, vamos aproveitar dessa ferramenta. A gente fez uma fundação muito bem feita, eu acho que isso também vale muito a pena mencionar, né? Tipo, poxa, uma estruturação muito bem feita, agora é só crescer, agora é só escalar, agora é só ir juntando. E é mais fácil, né? E é muito mais fácil.
Hoje a gente tem, se eu quiser botar uma personalização amanhã, eu vou conversar com o Bruno, a gente vai ligar isso, a gente já começa a ter isso ali em produção sendo feito, né? Então, Rápido, né? O conteúdo correto já tá pronto. E o que você precisa fazer, então assim, mais agora é conhecer. Que As necessidades. Aí a ferramenta faz, Sim. né? Mas, volto a dizer aquele comecinho, se a gente tem a ferramenta, mas a gente não sabe o que mandar pra ele, ou não tá pronto o que eu preciso mandar, Sim. o que eu vou mandar? Então, é isso. E eu acho que só complementando, acho que um outro ponto que é super importante pro time também, porque quando a gente brincou lá do casamento até com TI, mas assim, eu tive um almoço com um time de TI, ela tava nas férias, e assim... almoçaram sem mim, você acredita? Olha aí, tô devendo um almoço pro Jé. Mas assim, a comunicação deles, porque a preocupação, né, com a área demandante, que é a dela, Verdade. né, então como que eu também posso melhorar a minha performance para entender, mas por um outro lado, como que eles também fazem coisas fáceis. Então, poxa, eu tenho um conteúdo que você pode ler que está aqui disponível, que vai te ajudar a atender com a Jéssica. Então, assim, também a preocupação deles e o entendimento do que nós estamos fazendo. Porque foi se quebrado dentro dessa fundação, aquele paradigma, o time de marketing está criando lá e o de vendas, o que eu tô vendendo, parece que, né, a gente... Em silo, né? Exato, Separado ali. Não, poxa, a gente sabe o que a gente tá fazendo, a gente sabe o que a gente tá comunicando, a gente sabe o que a gente tá falando ao nosso cliente. Sim. E o porquê que a gente tá fazendo disso. E aí, tudo isso facilita. Então, acho que também tem essa parte que a plataforma, acho que apoiou bastante. E aí, torna a vida, acho que de todos, um pouco mais fácil. Porque sabemos que não é, né, gente? É desafiador. De novo, né? O processo... mas a gente tá chegando na fase ali do abraço, da perdição e do casamento de verdade. Mas não foi fácil chegar até aqui, assim. Mas é muito gratificante o quanto esses 3 grandes pilares conseguiram chegar num objetivo comum e quebrando silos. A gente falou de cultura agora há pouco, né? Exato. Como é que numa cultura cilada a gente vai quebrando isso? De que jeito? Né? Mostrando que não, o marketing não tira as ideias da cabeça. Bota a tecnologia pra falar com o cliente, ele vai entender o que o cliente precisa, sabe? E nesse formato a gente vai construindo exatamente aquilo que é o melhor, tanto pra gente, a cliente interna, quanto pro nosso cliente de verdade, que é quem vai nos trazer um resultado final ali, né? Eu sempre menciono que a questão de cultura é muito importante, né? Porque a gente fala de gestão de experiência, e o pessoal, não, mas tem a área de gestão de experiência na sua empresa? Cara, não necessariamente precisa ter a área ali, né? Algumas empresas precisam para dar uma atração, mas na realidade, esse mindset de gerar uma boa experiência para o cliente interno ou o cliente final ali, é dentro de cada área, né? TI tem que ter esse pensamento, cara, como eu posso pensar aqui, parar de pensar tanto no produto e pensar mais na necessidade que eu vou entregar para o cliente final, né? E até falando disso, queria que você trouxesse alguns números, porque um dos pontos que eu mais gostei do nosso papo, do nosso pré-papo, quando a gente estava conversando, foi justamente que eu sou uma pessoa muito focada em resultado, assim, por mais que você tenha todo um trabalho para chegar até ele, você tem que ter a visão do que você quer atingir, né? E a gente está falando no âmbito estratégico aqui, mas do negócio, mas trazendo em números, assim, você disse que tem, a plataforma auxilia mais de 70 filiais da Gerdau, mas é utilizada não só para isso, né, para outras coisas também. Me dá um pouco de número aqui para a gente passar para a comunidade qual o impacto nesse início que vocês estão fazendo. Tá, acho que o mais legal é entender que a gente quer que essa plataforma seja uma plataforma que venda tanto quanto um vendedor, Legal. quanto uma filial, enfim, é mais um caminho, é mais um meio, é mais um ponto de contato para o nosso cliente chegar lá e fazer uma compra, né? Legal. E muito no processo, para a gente chegar onde a gente está hoje, a gente teve que mostrar esse valor, né? E quando a gente começava a entender o tamanho da oportunidade que era gerado no nosso ecossistema, e quando a gente via o tamanho da oportunidade que a gente estava já conseguindo gerar na plataforma, mas com uma plataforma ainda que era um formulário, MVPzinho ali. a gente começou a ver que o nosso site ali gerava de oportunidade. Se a gente botasse todo mundo no ranking, a gente chegava em 5º lugar. Era a oportunidade. Cara, não é que eu tô tirando a oportunidade de uma loja, não tô tirando a oportunidade de um vendedor. Tá abrindo um caminho. Eu tô abrindo um caminho, porque no fim do dia, essa oportunidade que tá no site, ela vai chegar no vendedor. Exato. Ela vai chegar na loja. Legal. Eu só tô dando conveniência pro meu cliente pra te gerar resultado. A gente tá agregando, né? Porque você não era um público que, por conta de todo, quando a gente fala muito da transformação digital, é um público que não estava sendo assistido. Total. E aí, assim, esse cara, ele ia ficar ou no limbo, ou pra alguém que tomasse essa ação por ele, né? Por ele. Então, assim,
a gente tem que ter essa visão, né? De falar assim, não é que eu estou tirando isso. Na verdade, eu estou agregando, eu estou somando. Porque, volto a dizer como a gente faz. Poxa, é tão agradável você entrar num celular, pegar um conteúdo que você quer no computador de forma simples. O porquê não ser isso também. Não, perfeito. Tudo que a gente quer. Sim. Então, isso vale para nossa empresa também. E quando a gente fala de negócio, né, geração de negócio, todas essas cotações vão cair no pipeline de alguém. Legal. Né? Esse time, essa força de vendas, ela vai tratar essa oportunidade que a gente está gerando. Tem uma fase interessante desse nosso processo. A gente começou a querer entender como é que essa plataforma gerava conveniência. E começamos a analisar muito o acesso depois das 6 da tarde. Então, a gente tem time de vendas ali atuando, ligando, falando, conectado. O quê? Das 8 às 6, das 8 às 7, das 8 às 8. Tá, qual é o público que gera aqui dentro desse site das 8 da noite às 8 da manhã? Das 9 da noite às 9 da manhã. É um público absurdo. Caramba, é gente que não tem pra quem perguntar. É gente que não... Cara, preciso fazer uma cotação aqui. Fecha a loja, é a hora que o cara tem de tempo. Não tem mais um vendedor ali pra atender ele. Então, ele vai lá no nosso site, ele faz sua cotação, amanhã o vendedor já vai estar prontinho pra atender aquela demanda, pra resolver. Então, olha o tamanho de tudo isso. Por isso que a oportunidade caiu, assim, muito pra gente, né? O tamanho das oportunidades que a gente tem ali é muito grande. É conveniência. E incrível que a gente aprende, que aí eu trago lá que eu falei dos exemplos, né? Poxa, vim em tal lugar. Esse é mais um que a gente tem que fica no aprendizado, porque realmente o cara da loja dele, que consome, que compra de você, mas ele tá preocupado com o business dele. Claro. Normal. Sim. Poxa, ele recebeu aquelas demandas que não tava nem pensando em ir dar. Aí ele viu da oportunidade de quando ele fecha, né? Que acho que a grande maioria de quem é um empresário ali, né? Num porte não tão grande, né? Que a gente tem nos nossos horários, vamos dizer assim. Pô, ele tem que fazer isso. E aí, como que ele faz? Ele pega um conteúdo, ele pega uma imagem, ele pega tudo. Cria-se um documento muito bem feito, entrega ao cliente dele no dia seguinte. Preço, tudo aquelas informações. Cara, é muito provável que aquele cliente vai fechar com ele, que vai alimentar. E aí vai fazendo essa cadeia. E tudo por conta disso. Então, acho que isso traz esses insights que a gente vai colocando, que às vezes a gente não pensa. Né? Pensar que teria esse usuário à noite e quanto é expressivo esse pessoal. E realmente... Cara, isso é fenomenal. Porque isso é realmente entender a jornada de consumo, né, das pessoas aí, porque vejo que a grande maioria no horário comercial tá lá, resolvendo suas coisas, tal, sem tempo, e o horário que ele tem de qualidade para fazer uma escolha, não que todos sejam assim, mas você falou do volume, né, a quantidade, olha como é o poder da diferenciação a partir de um prisma que o próprio consumidor te passou, né? Ele falou, pô, tô acessando aqui. 30% dos nossos acessos, eles aconteciam no horário que era fora de um horário comercial. Olha, cara, que legal. Por quê, né? Então, é exatamente, é entender esse comportamento e falar, essa pessoa tá carente nesse momento. Outra quebra de paradigma pra gente foi exatamente isso, e foi muito legal. Você sabia, pessoal, que 80% dos nossos acessos, eles acontecem via mobile? O quê? Como via mobile? Não, as pessoas estão... Não, gente, é via mobile. É no horário da conveniência, é na hora que a pessoa tá ali mais tranquila, num período de qualidade, procurando e resolvendo ali as coisinhas que ela precisa resolver pro dia seguinte. Então, esse entendimento, toda aquela parte que a gente fala de, poxa, ter dados, né, de tudo isso, dessa plataforma, do acesso, do consumo, é tudo muito importante, porque pequenos dados, você fala, pô, horário do acesso do cliente. Não, isso muda muito. Muda demais. Isso te traz muita coisa. Cara, vai lá, mobile, 80% via mobile. Você tem um site tudo quebrado em mobile. Poxa, e aí, né? E aí, como é que eu faço isso? Até brocha a experiência do cara, né? Aí vem uma ACA só pra fazer aqui agora também, né? Que te torna ela toda... Então, tudo que ela cria no site, automaticamente ela já cria dentro para um mobile. E não só isso, ela consegue introduzir aparelhos. Isso é uma outra coisa muito bacana, né? Você consegue colocar alguns modelos que seriam, vamos dizer assim, que são mais utilizados, e você consegue ver como fica em cada um daqueles modelos. Legal. Aí você consegue fazer até pequenos ajustes para aquele modelo em específico. Então, se você tiver esse dado, porque também isso é fácil de você ter, né? Então, quais aparelhos são dos meus horários, assim por diante, ela faz. Mas, de uma forma automática, ela já cria isso, né? E quando você ganha tempo com isso. Né? O que eu achei muito legal do projeto é que tem uma pegada de educação também, no sentido de você passar as informações corretas, porque quando a gente está falando de construção, já passei por algumas reformas, agora a casa, né? Tem essa questão de você ter muita dúvida. Né? Até o cara técnico tem muita dúvida. Então é um momento também que o cara tá ali no celular, muitas vezes, confirmando algumas informações do produto para tomar a melhor decisão no outro dia. Né? Muito legal isso, gente.
Muito legal. E eu queria fazer uma pergunta para vocês, para ambos, de próximos passos. O que vocês veem aí como próximos passos dos próximos meses ou anos, né? Acho que não é um projeto, e sim é um programa, uma jornada que a gente está falando, de melhoria da experiência, né? Porque a gente sabe que a gente consegue ir até aqui, mas com mais alguns recursos de dados, informações e maturidade também do negócio em si, a gente vai avançar para tal cenário. O que vocês veem assim? Olha, de bate pronto, eu vou sair daqui e já vou pedir para ele uma porta da personalização e ele não vai escapar dessa. Brincadeira. Eu vejo que agora né, a gente vai fazer uma grande entrega, muito em breve. E a partir dessa entrega grande, que acontecerá aí até meados de setembro, eu acho que a gente precisa parar e entender, né? Então, vamos entender o que tudo isso nos trouxe de resultado, de melhoria e tudo que a gente tem ali elencado como KPIs para ver o sucesso ou não dessa migração de tecnologia. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Cara, o segundo ponto é sempre estar antenado, tanto aquilo que eles têm para nos oferecer, quanto aquilo que está acontecendo do nosso lado, né? Então, ter isso muito bem azeitadinho faz com que a gente também comece a olhar para os próximos passos de forma bem mais antecipada para a gente ter essa capacidade de resposta. Então, essa é a minha vontade, assim, entre nós. E acho que vocês vão passar um vídeo, né, institucional ali da plataforma. Cara, a gente está em constante movimento. A gente está em constante evolução. Então, o que a gente quer é evoluir tanto com o nosso parceiro, que também vai evoluir do lado dele, quanto evoluir com o nosso cliente, que também vai evoluir do lado dele. Então, como é que eu junto esses dois universos da evolução que entende o como e entende aqui o que precisa, e a gente, como Gerdau, a gente vai fazer esse meio de campo para tirar do melhor daqui, o melhor daqui, e dar a melhor experiência, dar a melhor plataforma, dar a melhor solução, né? Legal. Então, eu acho que é core da Gerdau mais essa evolução e estar em constante evolução, de aprender com aqui e aprender aqui. Então, agora é colher um pouquinho desses frutos, tá? Muito próximo dos dois lados aqui, que é o que a gente gosta de fazer e aquilo que a gente sabe fazer bem. E a partir disso ir construindo melhores jornadas, melhores experiências. Você quer uma comunicação hiper personalizada? É isso que a gente vai te dar. Poxa, você quer uma plataforma onde você resolva a tua vida? É isso que a gente vai dar. Você quer uma calculadora para saber? A gente vai te dar. Legal. Então, eu acho que é o entendimento mesmo. É olhar para esses dados. Os dados vão dizer o que a gente precisa fazer. E aí, tendo o melhor parceiro, a gente consegue ter a melhor tecnologia para entregar a melhor solução. Acho que esse é o nosso próximo passo. Boa. Espero contar com você, hein? Tá, uma pequena cobrancinha. Imagina. Mas pode, né? Mas acho que teve algumas palavras... Como a fala como um todo foi muito boa, alguma das coisas me chamou a atenção, né? Então, quando a gente falou aqui muito também de segurança, eu acho que essa segurança que tem, da gente poder pensar e saber que tem um parceiro que entende, né, do problema, como eu também não entendo do business dela. Então, assim, né, como que a gente une essas duas coisas para que a gente entregue. Então, essa parceria, essa segurança que nós temos em ambos, isso acho que fortalece um crescimento para que a gente possa pensar e analisar essa parte de futuro. É muito comum o relacionamento, né? Então, a gente vai adquirindo, a gente foi crescendo, a gente brigou, a gente voltou, e aí agora a gente está aqui, a gente, assim, confia um no outro. Então, eu acompanho e a parte do business dela tem o tempo deles, né? Então, acompanho de longe, mas sabendo o que está ocorrendo. E aí a gente vai conversando, vai entendendo essa proximidade e fala, poxa, olha, agora a gente tá nesse momento. Sim. Isso serve, e volta aquele comecinho. Mas isso aqui não é comigo. Tem talvez uma tecnologia no mercado que vai te atender muito melhor. Porque o crescimento dela, independente de como ela ocorra, no digital ou por outros momentos, vai crescer também no site. Que vai acrescentar comigo. Então, eu acho que a gente tem isso, essa confiança de falar, olha, tô aqui pra você, entendo. Isso é legal. Olha, isso aqui não é. Isso aqui simplesmente não vai valer a pena. Talvez você possa fazer isso. E a gente vai juntos. Eu acho que isso traz uma confiança e aí permite que a gente analise esse futuro, né? Que a gente consiga fazer ele juntos. E aí, de forma prévia, né? Porque, como a gente falou aqui, as necessidades vêm, as demandas vêm, né? Os nossos KPIs nos... batem na porta, né? Se você tá tranquilo, ele fala, opa, põe eu aqui. Mas como que isso a gente pode fazer isso de forma antecipada, sólida, mas que atenda. Legal. Né? Então, acho que isso é o grande próximo passo. É isso, acho que a gente já sabe
conversando, quais eles serão, como eles vão ser feitos, e saber que também tem coisas que estão por vir que nós não sabemos. Exato. Né? Então... E, cara, eu acho muito rico essa questão de um relacionamento forte, né, entre ambas as empresas e outras empresas que participam. E eu sempre falo um negócio que não tem crescimento sem faísca, cara. Não. Precisa. Para gerar fogo, tem que ter uma faísca ali para aquecer todo mundo, para fazer o negócio acontecer. Eu gostei muito que vocês falaram também, a Gé colocou na fala dela, que a gente vai lançar um novo projeto, só que a gente vai parar e analisar aqui também os dados. Eu acho que isso é fundamental, porque muitas vezes a gente fica um passo atrás do outro, né? E, cara, a gente não consegue parar para dar uma analisada, né? Então, vocês pararam, analisaram e viram ali os dados super importantes do pessoal acessando à noite. Quais são outros dados relevantes, até para construir esse ROI aí de sexo que a gente sempre fala, né? Então, muito legal isso também. Bom, a gente está chegando ao final aqui. Eu tô achando muito legal, porque uma até dos pontos aqui da plataforma, o objetivo da plataforma é compreender com profundidade os desejos e as necessidades dos clientes para criar soluções mais inteligentes, integradas e personalizadas. Eu gostei muito disso aqui. Eu acho que é fundamental. Isso pode ser mantra para várias empresas aí que querem curtir essa jornada, né, de oferecer uma boa experiência atrelada ao resultado. Mas eu queria que vocês, com a experiência de vocês aí, dessem dicas para quem está nos assistindo, para a gente fechar o episódio aqui com chave de ouro. Então, começando já, que dica você daria para o pessoal que está entrando nessa jornada aí digital, de oferecer uma boa experiência para o pessoal? Cara, dica de ouro, assim. Tudo bem que se dica fosse boa, a gente vendia, né? Mas assim, pegando... Não, a gente pode pôr um Pix, que é a coisa do Pix aqui, não tem problema. Boa. Eu acho que a primeira dica, cara, é você ter a maturidade de ser vulnerável, sabe? De saber aquilo que você não sabe. Legal. Então não é porque a Gerdau tem 120 anos que ela entende perfeitamente do comportamento do cliente dela. Sim. Não entende. Às vezes não vai entender. Em alguns segmentos vai, em outros não. Então é ter a maturidade da humildade de falar, tá, isso aqui eu não entendo, Bruno. Como é que você pode me ajudar? Isso aqui eu não sei. Isso aqui eu tenho inferências, isso aqui eu tenho achismos. Então, mesmo estando inserido no teu negócio, você não sabe de tudo. Sim. Você não sabe o que aquela pessoa de fato quer. Então, a partir do momento que você começa com essa ignorância e se coloca ali no lugar de que você não sabe tudo, é onde você vai encontrar os seus melhores triunfos, assim, sabe? De, cara, porque você parte do princípio de que você sabe, quem é que vai chegar na tua porta e vai falar, olha, Jéssica, o teu cliente tá fazendo isso aqui. Imagina, como eu sei tudo do meu cliente. Não, ele não tá fazendo. Você fecha o caminho do aprendizado. Você fecha o caminho. E aí, fechar esse caminho do aprendizado, você vai fechar o caminho da experiência lá no final. Então, acho que o primeiro ponto é, mesmo que você acredite que saiba muito bem, tenta fingir que nem tanto e tenta procurar outros caminhos. Legal. Um exemplo básico disso foi olhar para um KPI completamente básico, que é o horário de acesso a um site, para entender que aquele site servia como uma grande conveniência para o nosso cliente. Legal. Quem aí que está assistindo a gente já olhou os acessos em horário fora do horário comercial? Só para entender quem é essa pessoa. Por que ela está acordada às 3 da manhã? Que negócio? Quais são as dores dela que ela só consegue me olhar mesmo precisando de mim nesse horário? Então, é esse tipo de coisa, sabe? E também, aí, já tendo uma maturidade sobre tudo isso, é não ter medo de errar. Né? Eu acho que a gente aqui tá falando de experiência, mas a gente tá muito voltado pro digital, e a melhor parte do digital é isso. A gente erra, a gente conserta rápido. Legal. Então, é o melhor ambiente pra gente errar e testar, recalcular né? a rota, assim. Exato. Legal. Tem que ser dinâmico, né? Exato. Você pode errar, voltar, e aí, pegando um ganchinho, é o que a gente falou lá no começo. Como que o time dela pode escrever, ou pode colocar o conteúdo, e pode retirar também, e pode mudar. Precisa ter algo que possa te fazer isso de forma rápida, porque erramos. Todos nós erramos, né? Então, acho que isso faz parte. E sua dica, Brunão? Legal. Bom, minha dica, pensando aqui, porque a gente tá conversando aqui, e parece que foi muito fácil, né? E parece que agora a gente fez... Pô, tá super amigos ali. Contar as glórias é fenomenal. Foi tudo isso em um mês, gente. Então, dica que eu diria é pra quando o pessoal analisar, até pra que fique pra todos que estão nos assistindo, ela não veio com um olhar somente Jack, ela olhou outras plataformas. Claro. Sim. Então, acho que um ponto importante é primeiro você também compartilhar. Parece que às vezes a gente tá abrindo o nosso negócio, né, pra aquela outra pessoa, mas talvez aquelas informações que a gente passa, ou os nossos desejos, ou o que pelo menos a gente tem em pensamento, pega o core business, que é daquele outro, né, do proponente que tá ali, né, e ele vai falar, olha,
você pode fazer assim, ou não, você pode fazer diferente. E vai te abrindo campos de visões diferentes para que você escolha a melhor plataforma para você, né? Pro seu negócio. Aqui falando de uma plataforma de digital. Mas, então, se a gente faz essa análise de uma forma prévia, com o tempo, que a gente consiga analisar o futuro. Então, criar realmente um projeto, né? E quando eu falo um projeto, é compartilhar também antes, porque se a gente tem um mindset, né, que a gente acredita que é aquele ideal, e não é o nosso core, você perdeu algumas informações que tem hoje perante no mercado. Então, permitir que aquela pessoa que domina aquilo, agregar você, vai abrir sua mente para novos caminhos, né? E aí, assim, você consegue fazer uma decisão de uma plataforma correta. Então, acho que a dica é esse, né? Você abrir um pouco mais, então, dar um pouco mais de tempo, colocar aquele KPI lá que precisa bater, olha, a gente precisa mudar, precisa entregar, segura ali um pouco, porque essa mudança são para os 3, 4, 5 anos da sua empresa para frente, né? Legal. E isso é super importante. É uma mudança estratégica, né? Para atingir resultados ali. Legal. Gente, Jéssica, Brunão, super obrigado pela presença aqui. Pessoal, vocês viram, né? Um baita de um case. A gente vai passar o vídeo institucional, que tá bem charmoso, bem vendedor ali, bem legal. Não é vendedor, é realidade. Pô. Então, mas né? A realidade que vende. E aí a gente compartilha o link também da plataforma, para o pessoal acessar e ver e tudo mais. Que vai ter a casa do Cris também, né? A gente vai botar a casa do Cris lá. Ele gostou, ele vai... Então, dei uma olhada já na plataforma, eu vi a diferença das coisas lá, eu gosto desse tipo de conteúdo. Bom, gente, a gente fica por aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e também dá um joinha aí, porque esse conteúdo ele vai para mais outras pessoas. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.